O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, ontem, domingo, a Igreja teve a imensa felicidade de celebrar a solenidade da Epifania do Senhor. E o Evangelho fornecia para nós a definição dessa solenidade celebrada depois do Natal. Então, a Epifania do Senhor consiste na visita dos magos, homens estudiosos que saíram do Oriente porque avistaram uma estrela que indicava um grande acontecimento e se dirigiram para Belém, mas antes passaram por Jerusalém, a fim de encontrarem o menino de Belém, o novo rei que havia nascido, o próprio Deus, a quem eles queriam adorar. E quando chegaram na casa onde se encontrava o menino Deus, não o avistaram sozinho, mas com a sua mãe Maria Santíssima. Entraram na casa, se prostraram e adoraram o menino, porque ele era Deus, abriram os seus tesouros e ofereceram àquela criança, que era Deus, ouro, incenso e mirra. O Evangelho de ontem não dizia quantos magos eram, mas nós imaginamos que era uma multidão. E, queridos irmãos, um dia depois, que é hoje, segunda-feira, a Igreja sabiamente propõe para a nossa reflexão um trecho do Evangelho de São Mateus. E mais uma vez, nós vemos como o movimento Jesus de Nazaré foi um fenômeno, atraiu a tantos, não só naquela época,
mas continua atraindo a si pessoas dos mais diversos lugares, nações. E foi tão bonito rezar no Salmo 2, cantando: eu te darei como herança os povos de todas as nações. Quando eu escutava a frase, o refrão desse Salmo 2, eu te darei os povos de todas as nações como herança, eu imaginava que nós somos propriedades de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. É por isso que a igreja de Cristo, ela foi chamada por aqueles que lançaram a base da teologia, chamaram a igreja de Cristo de a católica. A católica, porque ela abraça os povos de todos os lugares, os povos mais distintos, de todas as raças. Essa comunidade fundada por nosso Senhor é com justiça, com legitimidade, que ela merece esse nome de católica. Porque se todo o povo pertence ao Senhor, então toda essa gente pertence a esse corpo de Cristo que se chama católica. Queridos irmãos, não é por nada que no evangelho que nós escutávamos agora há pouco, Jesus resolve tomar uma decisão de deixar Nazaré para morar em Cafarnaum, para cumprir a profecia de Isaías, que dizia que o povo que habitava na região da morte viu uma grande luz, o povo que jazia em uma região escura agora vislumbrou uma grande luz, o povo que habitava na região de Zabulon, Neftali, agora podem contemplar uma grande luz. Jesus tomou essa decisão depois de saber que João tinha sido preso. Queridos irmãos, nada pode incutir timidez na igreja. Então, quando alguém tenta amarrar o evangelho vai para frente. Na história da igreja sempre foi assim. Por isso é que é muito oportuno lembrar o que dizia um teólogo dos tempos primitivos da igreja, chamado Tertuliano. Ele dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Ele falou isso no contexto da perseguição dos imperadores romanos aos cristãos, à igreja nascente. O imperador tentava coibir a igreja. Os imperadores tentavam colocar fim a esse movimento Jesus de Nazaré. Mas quanto mais, queridos irmãos, se perseguia a igreja, mais ela crescia, mais ela ia para frente. E foi assim. E continuará sendo assim, queridos irmãos. Para nós, é até um favor que nos fazem quando nos perseguem. Parece uma afirmação dura, mas a igreja cresce nesse contexto de perseguição. Como alguém dizia, a virtude que não é provada apodrece. A igreja poderia ficar numa letargia se ela não fosse sacudida, provocada. E nosso Senhor no Evangelho, queridos irmãos, quando ficou sabendo da prisão de João, ele que havia dado testemunho da verdade, ele não se acovarda. Jesus não se acovarda. Pelo contrário, ele intensifica ainda mais o seu ministério, a sua missão. Deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. E o Evangelho era claro ao dizer, a partir desse momento, ele pregava dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo.
ele passava por todas as sinagogas da Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino. E, queridos irmãos, uma multidão numerosa de Jerusalém, da Judéia, além do Jordão, iam no encalço do Senhor. Então, queridos irmãos, a fama de nosso Senhor já tinha chegado até a Síria. Que bom, queridos irmãos, que a missão de nosso Senhor vai se expandindo, vai crescendo. Peçamos então ao Senhor nessa Eucaristia, no início dessa semana, numa segunda-feira, a graça de que a luz do Senhor também venha resplandecer, brilhar sobre as nossas trevas. Nos Evangelhos, a Galileia representa o mundo inteiro. É por isso que ela é referida no Evangelho como a Galileia dos pagãos. Com isso, uma grande novidade é proclamada nesse tempo do Natal, que Jesus não nasceu para um povo seleto, ou seja, somente para o povo que estava restrito às fronteiras de Israel. Não foi somente a esse povo que Jesus veio. Ele veio para todos os povos, para a Galileia das nações. Ele é nosso e nós somos dele. Somos a herança dele. Ao sairmos da nossa igreja e voltarmos para as nossas casas, os nossos trabalhos, levemos essa certeza conosco. Nós pertencemos ao Senhor. Ele é nosso e nós somos muito mais dele. Façamos um instante de silêncio.